Professor, Manda. essa guerra espiritual, aproveitando que você Sim. entrou nesse tema, você acha que isso se liga aos líderes mundiais de alguma forma? Claro. Ou, se não em todos, se tem algum que você consegue identificar que isso impacta? Sim, aí esse assunto é legal, cara, porque é exatamente, na minha opinião, posso estar errado, é exatamente o contrário que todo mundo imagina. Por quê? Como assim o contrário? Talvez o cara que você acha que é do bem, na verdade, é o do mal mesmo. Que ele tá enganando, né? Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vai enganar a igreja, os cristãos, vai ser bem quisto por essa galera. Então, muita gente está vendo, por exemplo, Donald Trump como o cara que vai salvar o cristianismo, vai salvar a igreja e tal. Ou o próprio Putin também, que ele defende o cristianismo. Só que eu acho que são esses caras que são mais preocupantes. Por quê? O mundo tá criando um caos, e obviamente o mundo tá num caos, né? Depois, se quiserem, pode até falar sobre como a guerra da Ucrânia entra nisso, a guerra de Israel entra nisso, a eleição americana entra nisso também. Mas, se você for perceber, o que a Bíblia diz é o seguinte: vai chegar um momento que vai ter um mundo totalmente contra as coisas de Deus, e um cara vai restaurar as coisas de Deus, falar, não, vamos voltar para Deus. Esse cara vai ser bem quisto pela igreja, a igreja vai aplaudir os cristãos, e esse cara é o anticristo, pô. É o cara que vai dar moral pra igreja, entendeu? Então, dentro dessa teoria, o Trump poderia ser ou o anticristo ou um dos caras desse mal, porque se ele vencer agora, provavelmente ele vai trazer essa força toda pra igreja, pro cristianismo, pro conservadorismo, pessoal mais tradicional e tal. Então tem um grupo menor de pessoas que acha que ele pode ser um cara que tá trabalhando para essas forças malignas aí do engano do final dos tempos. A base dessa ideia é que o cara precisa, pra eu conseguir meu objetivo, eu preciso te enganar a ponto de você me permitir que você me dá moral contigo. Você me bota no alto e depois eu te arrebento. Exato. Mas agora, o Trump já não ganhou em 2016? Já não esteve lá por 4 anos? Ganhou. E se ele é esse cara, por que ele foi interrompido? Então, eu acho que faz parte desse plano, porque na Bíblia, dá pro cara interpretar assim. Não tô dizendo que é a minha opinião, eu acho que pode ser possível, mas não tô certo disso. A Bíblia diz que o anticristo ele viria, e depois ele sofreria uma ferida mortal, ia sair de cena, depois ele voltaria novamente. Será que faz parte disso? Não sei. Será que essa saída dele foi uma ferida mortal e agora ele volta? Não sei. Encaixa, como a gente falou no livro de Eli. O cara pode usar a Bíblia pro bem ou pro mal. Isso. Dá pra interpretar de várias formas. Tem como o cara dar esse argumento. Às vezes ele já estava escrito que ele ia chegar, ia sair, depois ia voltar de novo. Não sei, é difícil saber. Pode ser. O problema é que nessa interpretação aí tu sempre vai achar vagas, né? Tudo é válido. Em todo momento, né? Tudo pode falando dos Estados Unidos, por exemplo, pô, tu podia pensar a mesma coisa do Bush, né? O Bush não foi e voltou? Também. Não, o Bush acho que não. O Bush filho. O Bush filho ficou dois. Mas teve o Bush pai. Por causa do 11 de setembro, né? Isso. O Bush sênior também, né? O Bush pai. Mas o maior diferencial é que a Bíblia diz que o anticristo ele vai começar o grande poder dele trazendo paz para o mundo e principalmente paz para Israel. E o Trump ele é muito focado nessa missão. O Trump ele estabeleceu acordos assim históricos entre os povos ali do Oriente Médio, povos inimigos, com a ajuda do seu genro, né, o Jared Kushner. E o Trump teve aquela ideia de mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Sim. Por causa disso, ele não sendo judeu, foi chamado por muitos em Israel de Messias, de Salvador. Ele foi comparado, por exemplo, com uma figura muito importante da Bíblia, que é o rei Ciro, da Pérsia. Por quê? Quando o povo da Bíblia, no Antigo Testamento, pecou, Deus puniu o povo, deixando eles serem levados para a Babilônia. Só que aí depois, o Império da Babilônia foi vencido pelo Império da Pérsia. Que a Babilônia é Iraque e Pérsia é Irã, né? E aí o Império da Pérsia, com um cara chamado Ciro, chegou pro povo de Deus e falou, não vou ficar prendendo vocês mais não aqui, volta pra tua terra, pô. E aí por causa disso a Bíblia chama esse Ciro de, cara do bem, né, gente fina, chama ele de Messias. Dá um título quase divino pra ele, né, mesmo ele não sendo judeu. E o Trump, nessa época, por todas as ajudas que ele fez a Israel, ele recebeu o título de, como se fosse Ciro 2.0. Fizeram até uma moeda comemorativa que tem a imagem do Trump com o Ciro junto, né? Então, não é impossível que a gente veja o mundo caminhando para um conflito mais generalizado global e o Trump ser o cara que vai trazer a paz.
Mas isso que tu narrou não parece pouco, assim, cara, comparado Como assim? a história bíblica? Os feitos do Trump não parece bem pouco? Pouco? É. Não, se ele conseguir estabelecer paz na Palestina... Não, eu digo o fato de mudar ali a embaixada e tal, alguns acordos. Não, mas não é... Não, isso, eu tô citando assim as coisas mais... Sim, a exemplificando. Isso seria só um preparativo. Sim. Eu acho que a grande ação seria ele trazer paz a Israel e concluir um Estado palestino. Resolver isso. Se ele resolver isso, e além disso, eles conseguirem reconstruir o templo em Jerusalém, que é algo que não existe desde a época de Jesus, Sim. é uma profecia bíblica importante, que o anticristo reconstruiria o templo, aí o negócio vai ficar mais forte, entendeu? Ainda tá meio só na preparação. Se ele fizer isso, aí o negócio fica mais estranho, né? Falar, pô, esse cara aí é muito bom pra ser verdade. Isso que eu ia te falar agora, cara. Então o cara chega, resolve tudo, Pô, faz tudo, em vez de todo mundo ficar feliz, todo mundo fala, fudeu, é o anticristo. Não, poucos vão se ligar nisso, a maioria vai cair na lábia, né? Porque a Bíblia diz isso, que vai enganar todo mundo. Sim. Só os caras muito águia mesmo vão falar, ih, rapaz, agora a casa caiu, hein? Porque tá muito bom pra ser verdade. Sim. É nesse ponto que tu questionou? Também, e seria um grande feito, aproveitando a sequência, se ele conseguisse estabelecer o Estado de Israel numa situação em que agora os líderes do mundo começaram a atacar Israel sem se preocupar, né, com tudo que o povo judeu já passou. Sim. E a gente teve a recente declaração do presidente Lula, não sei nem o que o senhor acha sobre isso, mas, de fato, o Trump, para conseguir fazer isso e ajudar a estabelecer um Estado de Israel, ele ia precisar criar um problema com a maioria dos líderes do mundo, não? Talvez nesse sentido, se ele conseguir ter força para isso, você acha que ele seria o... Não, ele... Mas realmente é uma maioria ou são assim, líderes contra menos, Israel? Menos importantes no cenário geopolítico? O sistema midiático tende a ser contra, né? Por causa de uma questão ideológica. Por quê? O cara acha que Israel é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então o cara que é anti-americano, anticapitalista, é progressista, ele sempre é contra Israel, né? Então a mídia, por ter uma tendência mais progressista, ela fica contra. Mas, assim, presta atenção no detalhe. Assim como na Segunda Guerra Mundial, devido a tudo que aconteceu ali, surgiu um contexto favorável para a construção do Estado de Israel, algo semelhante pode acontecer. E o Trump vai capitalizar em cima disso, entendeu? Pode ser que aconteça algo assim que o mundo fale, não, realmente tem que dar uma moral para essa galera. Já aconteceu isso em 1948, pode ser que aconteça novamente. Do mundo inteiro falar, não, vamos dar chance para esses caras, vamos... Porque afinal o único Estado judaico no mundo é Israel, né? Os estados islâmicos tem vários. Só tem um, pô. E todo mundo em volta que tá só... o plano é, vamos acabar com esses caras, não tem conversa. Ninguém fala, não, vamos convivência pacífica, não. Tem que acabar, tem que tirar esse pessoal daqui, acabou. Não tem diálogo, né? Então pode ser que algo aconteça que os caras falem, não, vamos dar uma moral pra esses caras. Eu acho que o Trump é o cara pra fazer isso. Ele já fez os acordos de Abraão, ele já conseguiu chamar inimigo pra sentar na mesa pra conversar, ele já fez isso. Ninguém contesta hoje que o mundo com o Trump era um mundo muito mais tranquilo que com o Biden. Isso não é novidade nenhuma pra quem conhece um pouco de história, né? O Partido Democrata sempre instaurou guerras, né? Isso é padrão. Quando o Biden venceu, eu falei, cara, a única coisa certa que vai acontecer é guerra, né? Vai ter certeza, não sei qual nem como. E aí, logo depois, no ano seguinte, né, ou 2 anos depois, começa a guerra na Ucrânia, depois começa a guerra em Israel. Então, esses caras são representantes do complexo industrial militar norte-americano sempre, né? Em 2013, quando o Obama estava no poder e o Biden era vice, quase teve uma terceira guerra mundial por causa da Síria. Não sei se vocês lembram dessa história, que os Estados Unidos cismou que eles queriam derrubar o governo da Síria do Bashar al-Assad. Sim. E aí eles patrocinavam a Irmandade Muçulmana, sim, dava dinheiro pros caras pra derrubar o Assad. Só que aí o Putin falou, Assad é meu amigo, cara. Se derrubar o cara, vai arrumar encrenca comigo. E aí o Obama mandou destroyers, porta-aviões lá pro litoral da Síria, falou que ia entrar com soldados boots on the ground, né, no solo. E aí o Putin falou, se você botar soldado americano pisando no solo sírio, eu vou mandar minha galera. Aí o Irã falou, também vou mandar. Aí a Coreia do Norte também vou mandar. Aí o Obama falou, não, então deixa. Então, melhor deixar o Bashar al-Assad aí, tá lá no poder até hoje, né? Então, e por isso o Obama, tendo sido o primeiro presidente, ficou 8 anos no poder, 8 anos em guerra,
Aí ganhou o Nobel da Paz ainda, né? Curiosamente, né? E assim, e aí ele não manda tropa americana, mas ele fortalece, naquele tempo era o ISIS, era isso? O ISIS surgiu... Que depois virou o Estado Islâmico. O ISIS estava surgindo nessa época. Estava começando ali. Segundo alguns teóricos, foi a CIA que criou, né? O ISIS. Como a CIA criou, muito provavelmente, os Mujahideen, de onde saiu Osama Bin Laden, né? Assim como não era a CIA na época, mas os americanos patrocinaram a própria Alemanha, né? Na Segunda Guerra Mundial, antes, né, deles entrarem em guerra. Tem um artigo muito interessante da The Guardian, né, o jornal britânico, falando como o pai do Bush patrocinou Hitler. Você fala, pô, como assim? O Senado americano apoiava ele, pô. Aí você fala, apoiava pra quê? Pra conter o avanço da União Soviética na Europa. Então, eles sempre usam essa estratégia de conflito por procuração, né? E esse é um assunto interessantíssimo. Guerra híbrida, guerra de quinta geração, né? O Coronel Visaco já veio aqui, já, né? Já, ele tem duas vezes. Ele tem livros interessantes, acho até sobre guerra cibernética também, se eu não estou enganado. Eu tenho os livros dele lá, acho bem interessante.